Olá, gente linda! Sou a pastora Mônica Terrigno, estamos iniciando a nossa programação. E o nosso programa hoje, Gente da Gente, vocês já sabem que nós estamos aqui adaptando, trazendo vários personagens da Bíblia Sagrada para então poder abrir o seu entendimento ainda mais. Gente da Gente, ele hoje vai trazer um personagem maravilhoso, um personagem cheio de fé, um personagem radiante, um homem que verdadeiramente, literalmente, viveu e agiu pela fé, um homem de muita confiança. Mas você já deve estar, se questionando, mas quem será esse homem de fé? Porque tivemos tantos heróis na Bíblia Sagrada que ousaram a fé. Aliás, tivemos a galeria dos heróis da fé, Mas é isso aí mesmo, é um personagem que não é agora, não é para agora que você vai saber não. Mas antes de mais nada, eu quero deixar aqui o meu endereço. Eu sou da Igreja da Graça de Mesquita, isso, Igreja da Graça de Mesquita, Rua Prefeito José Montes Paixão, 1912. Este é o meu endereço. É lá que eu me situo, é lá que eu me encontro, segunda a sexta-feira, domingo também nossos horários 8, 10 e meia e 18 horas. Você é meu convidado para estar participando de mais uma das minhas reuniões juntamente comigo e também tirar as suas dúvidas. Lá você tem e vai ter essa oportunidade. Mas vamos lá, sem muitas delongas, vamos então ao nosso personagem de hoje. Eu planejava e me imaginava como uma criança. E eu fui casado. Estava junto com minha esposa, mas eu descobri que ela era estéril. Meus sonhos foram frustrados, mas, certo dia, Deus me mandou sair para fora da tenda, olhar para o céu e tentar contar as estrelas. Outro momento, ele virou para mim e me mandou contar a areia do mar, da praia. Era impossível. E ele disse: assim será a tua descendência. Como pode? Mas eu confiei. Tive fé que Deus me daria um filho. Com o passar dos anos, eu já beirando os 100 anos, a promessa se tornou realidade. Nasceu meu filho. Em outro momento, Deus mandou eu oferecer o meu filho, mas sem medo eu fui, ofereci, porque eu tinha a fé que Ele supriria todas as minhas necessidades. Prazer, eu sou Abraão. Então, como vocês puderam ouvir, nosso personagem, Abraão, um homem de fé, um homem cheio de autoridade também no mundo espiritual, porque a ousadia dele, a ousadia, a confiança que ele levava em seu coração, proporcionou isso a toda a sua família, porque Abraão, um homem que queria alcançar um filho e se tornou pai de multidão. Mas eu quero me atrelar ao livro de Gênesis. Eu quero compartilhar essa mensagem com vocês. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui, você pegue a sua também. Já pode estar abrindo lá no livro de Gênesis. O capítulo é o 22, o versículo é 1. Nós vamos ler o 1, o 2 e também o versículo 6, que diz assim, vamos lá. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Provou Deus a Abraão. Ou seja, todo o povo de Deus, você pode ter certeza que já está vivendo debaixo dessa submissão. Qual a submissão, pastora? Primeiro, obediência, Segunda coisa, você precisa se submeter às vontades do nosso Deus. Porque assim como Abraão, ele foi provado, haja vista que você também vai ser provado na caminhada, na sua trajetória de vida com Cristo Jesus, certamente. Então você já precisa se preparar. Por quê? Porque o nosso Deus, ele aplica testes. É isso mesmo que eu estou falando, ele aplica testes. Para quê? Para saber até onde vai a sua fé.
Se a sua fé está realmente, né, uma fé inabalável ou uma fé, aquela fé mais ou menos, né, aquele mamão com açúcar, né, que na verdade a nossa vida não é tão doce assim. Não é só o açúcar no mamão, né? Mas precisamos também verdadeiramente viver dessa fé. Jesus disse que sem a fé é impossível agradar a Deus. Se faz necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E Abraão, literalmente, ele se aproximando de Jesus, ele conseguiu viver essa glória, essa graça, essa experiência de vida. Porque o que mais ele queria? Um filho, o Senhor o deu. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Perceba que as provações, elas servem para nós, né? Para quê, pastora? Para nos aperfeiçoar. É uma experiência que o Espírito Santo de Deus, ele prepara no decorrer do seu caminho, no decorrer da sua jornada com Cristo Jesus. Você passa, né, a não só provar das experiências com Deus, mas Deus também te prova. Iniciamos o nosso versículo declarando: e Deus provou a Abraão. Significa dizer que Deus também vai te provar. Ele vai provar você no seu trabalho, ele vai provar você no seu ministério, ele vai te provar dentro de casa ou fora dela, ele vai lhe provar. Ou seja, essa fé, essa obediência em que Abraão teve, essa confiança, esse temor, porque foi muito instantâneo. O Senhor pede para ele então o único filho dele. Ora, justo aquele que ele não tinha e passou a ter, Deus deu a ele o filho, porque tudo que pede recebe. Quando Abraão faz esse pedido, ele faz essa petição, certamente o Senhor daria esse presente para Abraão e deu. Assim também não é diferente com você que me assiste agora. Tudo aquilo que você tem buscado, pedido, né, da parte de Deus, Deus vai lhe dar, Deus vai lhe abençoar, Ele vai lhe honrar. Por isso a Bíblia garante: pedi, dá-se-vos-á. Buscai e me encontrareis, porque todo que pede, recebe. Todo que busca, acha. Todo que bate, a porta se abrirá. Abriu essa porta para Abraão. Teve um filho, mas o Senhor o provou o pedido do seu único filho. Olha, fique ligado, porque o Senhor também vai lhe pedir coisas que você muito ama. Coisas que você está muito apegada a essas coisas, certamente o Senhor vai pedir. Ele vai, né, exigir que você dê a Ele, mas espere um pouco. Não pense que aquele que deu vai tomar e ao mesmo tempo, né, vai lhe deixar triste. Não, nada disso. Ele vai lhe experimentar. Ele quer saber onde é que está a sua fé. Se está no homem, nas circunstâncias da vida ou na palavra dele. Porque é a palavra que vai nos purificar, nos tornar mais finos na presença do Senhor. É a palavra de Deus que vai nos tornar mais fortes. E as provações, já que Deus provou a Abraão, é para nos aperfeiçoar, porque certamente nós vamos passar por dificuldades. Jesus deixou isso muito claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Assim como ele venceu o mundo, Abraão venceu as suas dificuldades, as provações, os momentos difíceis, os momentos de angústia, porque talvez na obediência, né, tá ali, né, envolvendo também uma certa angústia, um certo, né, sentimento, porque era o único filho dele. Era o único filho de Abraão. E aí eu faço você entender nesse momento, né? Puxa, será que Deus vai me provar com as coisas que eu mais amo também? Certamente, porque se ele pediu algo, né? Isso está relatado aqui, olha como é que ele fala. Isaque, a quem amas. Aonde é que está o seu coração hoje?
Aonde é que está, né, a sua vida? Está no altar? Fora dele? Porque tem muita coisa ainda para a gente trinchar aqui nesse programa. O Gente da Gente só está começando e eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar muito mais ao seu coração. Nós vamos, daqui a pouquinho, saber um pouco mais sobre Abraão nos dias de hoje. Mas nós vamos dar um break, nós vamos a um intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Ah, coisa maravilhosa! Estamos de volta com o nosso programa Gente da Gente. E o nosso programa hoje, né, como vocês viram no primeiro bloco, estamos abordando o personagem da Bíblia Sagrada, que aliás foi, né, aquele personagem, mega personagem, porque Abraão é o Abraão mesmo, né? Aquele pai de multidões, é aquele que todos conhecem. Fala de Abraão, todos sabem quem é, o pai do Isaac. É verdade, é o pai do Isaac, aquele que realmente, né, desejava ser pai, desejava ter um filho, e o Senhor deu a ele, né, o tão esperado e sonhado filho. Mas eu comentava no bloco anterior e dizia que Abraão, ele foi provado. Ele foi testado e certamente nós também vamos passar por experiências semelhantes. Então você precisa se preparar, você precisa se programar para tudo isso, mas o Senhor vai estar sempre contigo. A Bíblia diz: nunca te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas esse bloco de agora, ele vem mostrar como é que é o Abraão nos dias atuais, nos dias de hoje. Vamos então saber um pouco mais. Eu tinha um sonho desde a minha juventude, ser pai. Eu queria ter alguém para compartilhar, para jogar bola, para ensinar aquilo que eu aprendi, amar como filho. Mas não acontecia. Minha esposa não era fértil, mas eu continuei firme. Eu sabia que Deus tinha um cuidado comigo, como tem com todas as pessoas, e Ele ia realizar o sonho do meu coração. Eu tive fé, e mesmo o tempo passando, eu me mantive na palavra. Deus não iria me abandonar. Ele não ia me decepcionar. Deus nunca decepciona. Ele sempre atende o desejo do coração do seu filho. E minha esposa gerou um bebê. Deu à luz a um filho, ao meu filho. E eu ofereci ao Senhor para que ele pudesse ser um grande homem de Deus. Mesmo diante de todas as palavras negativas e as impossibilidades humanas, eu decidi ter fé. Eu sou Abraão nos dias de hoje. Vocês puderam ver como é que é o Abraão, né? Nos dias de hoje, nos dias atuais. Isso é a coisa mais linda, porque uma pessoa, para ela realmente viver da maneira como viveu Abraão, ela tem que passar por muitas experiências, ela tem que passar por muitas provas, sim. Para quê? Para que esse tipo de experiência e estas provas, cujos quais elas vivem passando, essas pessoas que realmente se aproximam de Deus, crendo que Ele existe, que Ele é galardoador e recompensador dos que o buscam, ela realmente precisa estar ali, firme nesse propósito, nesse planejamento, nesse conselho, naquilo tudo quanto Deus tem falado ao coração dessa pessoa. E quem sabe essa pessoa, seja você agora. Você não parou para nos assistir por acaso. Deus está falando com você mesmo. Ou seja, tanto aquele Abraão da Bíblia Sagrada, quanto esse Abraão, se é que podemos dizer assim, nos dias atuais, nos dias de hoje, como é que você tem que carregar essa bandeira? Exercitando a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Abraão, ele teve muita fé. Uma das coisas mais fortes que
que a gente pode relatar na vida de Abraão é que ele em momento nenhum retrocedeu. A obediência a Deus foi o que fez Abraão chegar onde ele chegou. Pastora, mas onde ele chegou? Ele chegou dando a volta por cima em tudo. Abraão para nós é uma lição de vida muito grande. O livro de Gênesis, que vem abordando, sobre Abraão, para nós é um ensinamento muito grande, porque um homem que desejou ter o que ele teve, um homem que chegou aonde ele chegou, não é para qualquer homem, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer mulher, que hoje, hoje, por exemplo, você me assiste agora. Pastor, mas que tipo de mulher a senhora fala? Mulheres espirituais, homens espirituais, porque uma pessoa carnal jamais conseguiria entregar o seu filho, jamais conseguiria sacrificar o seu filho. Estou falando de mulheres espirituais e homens espirituais. Pessoas carnais, elas não teriam essa mesma fé, não teriam essa confiança e não iriam pensar como Abraão pensou. E como ele pensou? Bom, vou só relembrar vocês aqui de que maneira que ele pensou. A Bíblia diz aqui em Abraão, o exemplo dele, em Gênesis 22:6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Ou seja, esse patriarca hebreu demonstrou fé o tempo inteiro. Uma pessoa para subir ao monte, uma pessoa para levar seu filho, único, só para lembrar vocês, levar o fogo, o cutelo, o filho perguntar, pai, mas cadê o cordeiro? Cadê? Deus proverá, meu filho, o cordeiro. Isso é muito forte. E o mais interessante é que quando ele se prepara para sacrificar o próprio filho, que ele pega o cutelo e que ele vai imolar a Isaque, o Senhor então interrompe tudo e fala, Abraão, Abraão, agora sei que temes a mim, que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Isso é incrível, pessoal. Sabe o que isso representa? Muita confiança, muita estrutura espiritual, muita maturidade espiritual. É um exercício da fé que nós temos que carregar quando a gente olha para o estudo de Abraão e consegue enxergar a maneira como ele, como ele agiu, a forma como ele agiu. E você nos dias de hoje, agiria de que maneira? Você ficaria chateado com o próprio Deus, com Jesus, Filho de Deus? Você ficaria, meio cabreiro, com relação à petição do Senhor? Mas o Senhor nos pede para nos dar algo ainda maior, ainda melhor, ainda mais, mais gostoso, de um nível assim muito mais elevado. Por isso você não tem que temer a proposta de Deus, porque tudo aquilo que Ele pede simplesmente, meramente para provar o seu coração. Assim como também o povo de Israel, que andou no deserto, mas a Bíblia diz que em todo tempo o Senhor estava ali, não permitiu que eles passassem por nenhum tipo de sofrimento, porque o Senhor foi amparando-os. O Senhor sempre nos ampara. Ele nos ampara quando estamos de pé, Ele nos ampara enquanto estamos dormindo, Ele nos ampara em o nosso ambiente de trabalho, em nossa casa, em nossas famílias, em meio às nossas famílias. Ele está ali em todo o tempo, nos dando direcionamento, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento do que fazer e como fazer. Abraão foi muito ousado nas suas atitudes. Seja você ousado também. E eu quero, nesse programa, nesse momento tão especial, falando de um homem, um homem tão valente na fé, como foi Abraão, eu quero deixar aqui para você uma palavra, e eu tenho certeza que essa palavra pode mudar a sua vida. Que palavra seria essa, pastora Mônica? Obediência. Toda pessoa obediente, ela vai alcançar todos os objetivos de vida dela. Todos os objetivos de vida serão alcançados por conta da obediência. Aquele que sacrifica o seu eu para viver o propósito de Deus, para viver debaixo de uma obediência, debaixo dessa submissão à palavra, a um chamado, aquilo que ele então projetou dentro do seu coração.
olha, certamente você vai receber uma virada na sua história de vida, porque aquele que nada tinha, que era, né, aquilo que tudo almejava, ele queria um filho, não tinha esse filho, mas almejou, o Senhor deu. Por conta do quê? Obediência. Então obedeça ao Senhor Jesus Cristo e Ele satisfará o desejo do seu coração. O nosso programa, ele é isso aqui. Ele é um programa para levantar você espiritualmente e fazer você pensar e refletir. E hoje eu faço você pensar nessa palavra, obediência. Essa é a proposta. Fique na paz, que Deus te abençoe e um meu forte abraço.